Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Guzmão, professora da disciplina de Letramentos Digitais e EAD, e vamos discutir, né, com esse material, primeiramente, o conceito de EAD, né, o que seria essa modalidade de ensino, que eu vou chamar aqui de educação à distância, que vamos perceber, né, vamos entender aí a diferença entre ensino à distância e educação à distância. Vamos historicizar também um pouco esse termo, saber como e quando ele surgiu e também como ele chegou até o Brasil. E, além disso, né, esse material também traz alguns dados, algumas informações que são importantes e que foram aí publicadas no último censo, né, realizado, né, pela Associação Brasileira de Educação à Distância aqui do Brasil. Então, né, espero que vocês gostem desse material e dessa aula. Bom, iniciando aqui as nossas discussões, né, eu trago o conceito de José Moran, né, sobre o que é EAD. Né? Primeiramente, eu destaco aqui para vocês, né, o termo educação, né? O próprio autor José Moran, ele destaca o termo, né, como educação à distância e não ensino à distância, né? O autor, ele já traz uma diferença, né? Ele faz uma diferença entre o termo educação à distância e ensino à distância, considerando que o termo ensino à distância é um termo um pouco mais reduzido, que foca muito mais na atuação do professor, né? Enquanto o termo educação à distância é um termo mais amplo, né? Que engloba de uma forma mais plena esse diálogo, esse processo, né, de ensino-aprendizagem, que promove um diálogo intenso entre estudante, entre professor, aluno, aluno, professor. Né? Então, esse conceito de José Moran, né, ele diz aqui que educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. Uma outra coisa importante também para se destacar quando a gente fala sobre o conceito, né, de educação à distância é entender que existem, na verdade, vários conceitos, tá? Então, a depender da referência que nós utilizarmos, nós vamos aí identificar conceitos diferentes para o que seria EAD. No entanto, eu trago aqui, né, esse conceito, a seleção que eu fiz foi de José Moran, por ser um grande pesquisador conceituado na área, né, por ele trazer aqui o termo educação à distância, por destacar a mediação tecnológica, que é importante nesse processo, e destacar também essa separação espacial e temporal, né, entre professores e estudantes. Elementos que são aí muito característicos e muito recorrentes, né, em todos esses conceitos que são aí divulgados sobre o que seria EAD. Continuando, para ampliarmos aqui a nossa reflexão sobre o conceito, né, trago também aqui a legislação brasileira, um decreto aqui de 98, que fala que a educação à distância caracteriza-se como a modalidade educacional na qual a mediação dos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, e estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, novamente, aqui nesse conceito, a gente observa aí primeiro a repetição também do termo educação, ao invés de ensino, o destaque, né, para essa ocorrência, né, do processo de ensino-aprendizagem a partir de meios e tecnologias de informação, o que é algo bem característico da EAD, e também essa, como eu já destaquei anteriormente, né, essa diferença espacial e temporal entre professores e alunos, né, que compõe aí, que caracteriza essa educação à distância. Bom, e aí, continuando a discussão, né, a gente vai agora tratar um pouco da história da EAD, né? Então, quando é que surgiu a educação à distância? Primeiramente, né, alguns estudos apontam que a EAD, a modalidade, né, de educação à distância, ela começa a surgir, tem alguns vestígios, né, a partir da imprensa, né, a partir da criação da imprensa no século XV com Gutenberg. No entanto, isso ainda era muito rudimentar, há poucos registros que realmente comprovam, né, que já existia uma educação à distância, naqueles moldes, né, naquele tempo, e que possa ser realmente comprovado. A gente observa, né, alguns estudos já registram isso de uma forma mais criteriosa, né, o surgimento aí de iniciativas
de educação à distância, né, a partir do século XVI, né, principalmente, né, quando a gente tem século XVII, perdão, né, principalmente aí quando a gente tem uma popularização, né, desse processo de imprensa, né? Então, isso acontece quando a prensa passa a ser usada para imprimir jornais, né, desenvolvendo, né, trazendo aí o desenvolvimento da modalidade de ensino à distância. Isso começa a acontecer principalmente com o uso da prensa para a publicação dos jornais, porque a partir daí a gente tem o anúncio, a publicização, né, de cursos que são feitos por correspondência. O primeiro registro, né, de um curso por correspondência foi visto em 1728, né, no anúncio da Gazeta de Boston, nos Estados Unidos, em que anunciavam aí um curso de taquigrafia. Né, taquigrafia, para quem não sabe, é uma técnica utilizada, né, de escrita que, na verdade, tenta reproduzir na escrita a velocidade da fala. Então, é uma técnica comumente utilizada para registrar discursos em assembleias legislativas, por exemplo, né, em órgãos oficiais, né, em que você precisa ali fazer o registro daquele discurso. Antigamente, né, a taquigrafia ela era mais assim na escrita mesmo. Hoje a gente usa alguns recursos digitais, né, para poder executar a taquigrafia, né, para fazer uso dessa técnica. Mas, enfim, então, o primeiro registro aí, né, de um curso, podemos dizer assim, EAD, foi esse curso de taquigrafia em 1728, nos Estados Unidos, né, que é o anúncio que diz assim: toda pessoa da região desejosa de aprender esta arte pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston. Bom, e a partir desse momento, né, a gente começa a identificar inúmeras iniciativas, né, de cursos por correspondência. Destaco aqui a importância nesse momento dos correios, né? Então, no caso aqui, ó, não só no Brasil, mas assim, no que funciona como os correios aí das cartas, né? Elas eram fundamentais, porque nesse momento, a gente está falando aí, né, século XVIII, século XIX, a gente encontra muito mais cursos por correspondência, tá? Então, observem que essa é uma tecnologia mais rudimentar, né? A gente tem um processo tecnológico aqui também, mas não um processo tecnológico digital, né? Como nós vemos hoje. Então, nesse momento, a gente tem aqui os cursos, né, por correspondência, e aí eu vou fazer a leitura aqui, né? Então, em 1856, em Berlim, Charles e Gustav fundam a primeira escola por correspondência destinada ao ensino de línguas. Então, a gente tem em 1856 o registro da primeira escola que foi fundada na Alemanha, a primeira escola de línguas por correspondência. A partir da década de 60 e 70, isso, né, em todo mundo, a gente já percebe uma mudança nesse processo de correspondência, né? Então, a gente tem o uso aí de elementos, de outros elementos, né, do audiovisual que acabam agregando esse processo de educação à distância. Então, nesse período, a gente tem ainda o material escrito, né, como base para esses cursos de educação à distância. No entanto, se agrega a ele também, né, elementos como áudio, como vídeo, né, vindos aí através, né, da própria televisão, do rádio. Então, todos esses meios tecnológicos, eles acabam agregando aí a educação à distância, né, nesse período. Bom, e aí falando um pouquinho mais sobre o cenário nacional. Primeiramente, eu tenho que destacar que a educação à distância, a gente pode dizer que isso começa a surgir, vamos dizer assim, que a educação à distância ela surge no Brasil com a vinda da família real para cá, né? Então, antes disso, a gente não tem nenhum vestígio, nada disso relacionado à educação à distância aqui no país. Né? Alguns estudos apontam esse marco histórico, né? A família da vinda real para o Brasil, porque nesse momento chega também, né, o que a gente chama aí dessa produção de imprensa, né, produção de jornal, né, aqui no Brasil, e por isso alguns alegam que a vinda da família real foi um marco importante para que pudesse futuramente se desenvolver aí o que nós vamos chamar futuramente de educação à distância aqui no Brasil. Né? E, no entanto,
a gente vê vestígios mesmo, né, do que seria educação à distância a partir de 1934, tá? Como diz aqui, né, no cenário nacional, a educação à distância começou a aparecer por volta de 34, com o Instituto Monitor, que oferecia cursos profissionalizantes por correspondência, né? Então, esse seria aí o primeiro marco de um curso oficial brasileiro na modalidade à distância. O cenário educacional brasileiro tem fortes mudanças e se fortalece a partir de 1993, que aí realmente é quando a gente tem uma grande guinada mesmo da educação à distância aqui no Brasil, quando a Associação de Reitores das Universidades Públicas Brasileiras estabeleceu o Consórcio Universitário de Educação Continuada e à Distância, que visava colaborar com instâncias federais, estaduais e municipais no sentido de incrementar e diversificar a oferta das oportunidades educacionais por meio da EAD. Então, nesse momento aqui, em 1993, a gente vê uma consolidação, né, ainda maior, né, da oferta de cursos EAD, inclusive sendo assumido aí por esse propósito, sendo assumido por algumas universidades públicas brasileiras. Bom, e falando sobre a AD no Brasil, né, é importante que a gente destaque três fases, né, sobre a educação à distância. A primeira, né, ocorreu até a década de 60, que foi chamada de geração textual e utilizava somente textos impressos enviados pelos correios, né? Então, a predominância ali de cursos por correspondência, como a gente viu, né, que acontecia em alguns outros países, isso também foi predominante aqui no Brasil até a década de 60. Depois desse período, a gente começa a ver uma mudança, e uma mudança importante, né, no cenário da educação à distância, não só no Brasil, como no mundo como um todo, né? Então, essa segunda fase, né, ela ocorreu entre as décadas de 60 e 80 e tem como principal característica a implementação, né, o acolhimento, na verdade, né, de tecnologias do audiovisual, né? Então, a gente observa nesse período aí de 60 e 80, né, a introdução, por exemplo, de CD-ROMs, fita cassete, né, fitas, né, ou seja, tecnologias que faziam com que a gente tivesse acesso aí a informações, né, através de áudio, ou através também de imagens. E antes de ir para o terceiro ponto, eu queria destacar aqui, na verdade, essa imagem, né, do Telecurso 2000. O Telecurso 2000, não sei se alguém lembra aqui, era um curso que passava na TV aberta. Ele foi pioneiro, né? É importante destacar que o Telecurso 2000 foi um curso pioneiro aí nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de educação à distância, utilizando a TV aberta, né? Então, foi um programa que durou por muito tempo na TV aberta, que passava diariamente, e pode ser considerado um exemplo, tá, da educação à distância aqui no Brasil, dessa segunda fase brasileira. E passando para o terceiro ponto, né, que é a terceira e atual, é a geração digital, que utiliza o suporte de recursos tecnológicos modernos, tais como as tecnologias de informação e comunicação e de fácil acesso às grandes redes de computadores, bem como a internet, né? Então, nós temos aqui a terceira fase, né, como uma fase que utiliza aí de computadores e que tem como principal fonte aí a internet, né, como um recurso fundamental para essa educação à distância e que faz também com que a gente amplie bastante, né, as possibilidades de trabalho nessa modalidade. Bom, e aí trazendo algumas informações sobre o censo EAD, como eu comentei no início, né, a gente vai falar um pouco de alguns dados, né, que são importantes e que refletem um pouco da educação à distância no Brasil. Primeiramente, eu destaco aqui para vocês, né, a ABED, tem aqui o print, né, do site, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, tá? Então, vocês podem consultar o site da ABED constantemente, né, porque lá eles trazem informações importantes sobre essa modalidade de ensino, fala um pouco, né, de oportunidades de trabalho também. Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre visitarem aí o site da ABED para obter algumas informações voltadas para educação à distância. Então, iniciando aqui a análise, né, vou fazer aqui a leitura desse trecho para a gente entender um pouco, né, da magnitude do que é hoje a educação à distância no Brasil.
Em 2023, foram ofertados no Brasil 45.964 cursos de graduação, sendo 35.410 presenciais e 10.554 à distância. Nesse mesmo ano, a modalidade EAD concentrou mais de 66% dos ingressantes no ensino superior. Bom, eu vou trazer aqui, né, essa informação que vai complementar esse gráfico, né, que eu mostro para vocês aqui, que é o gráfico, né, do número de ingressantes no ensino superior. Na verdade, voltando aqui para essa afirmação, para essa. Opa, acho que não volta. Desculpe. Bom, voltando aqui para esse gráfico, né, o que a gente observa? Primeiramente, a gente tem aqui o número, né, de estudantes ingressantes, né, em cursos de graduação por modalidade. Esse verde mais clarinho aqui, nós temos o número de estudantes que ingressaram na graduação em 2023, né, na modalidade EAD. E aqui, esse verde um pouco mais escuro, nós temos aqui o número, né, de estudantes ingressantes na graduação, né, na modalidade presencial. Bom, o que é que eu destaco aqui de início, para a gente poder refletir um pouco? Eu tentei voltar aqui no slide anterior, não consegui, mas o que eu queria mostrar para vocês é que se a gente for observar os números, né, nós vamos perceber que a maior parte dos cursos hoje oferecidos, eles são presenciais, né? Que o menor número aí de cursos de graduação são à distância. No entanto, quando a gente vai observar o número de ingressantes, né, a gente vê que esse número ele não segue essa mesma lógica. Ou seja, apesar de nós termos mais cursos presenciais do que cursos à distância, hoje a grande maioria dos estudantes que ingressam na graduação aqui no Brasil, eles ingressam em cursos à distância, né? E isso é comprovado aqui por esse gráfico, né? Nós observamos aqui que 66% dos estudantes que ingressaram em cursos, né, de graduação de universidades brasileiras, né, estão na modalidade EAD, enquanto apenas 34%, né, dos estudantes ingressaram na modalidade presencial, né? Isso é um número também que é importante que a gente compare, né, com anos anteriores. Então, se voltarmos aí uma década, ou seja, em 2013, a gente vai observar que esse gráfico era completamente inverso. Então, nós temos aí uma grande maioria, ou seja, nesse caso aqui, né, mais de 2 milhões de estudantes, né, que antes estudavam na modalidade presencial, né, e temos uma minoria de estudantes, apenas 515 mil, né, que optavam em 2013 pela modalidade à distância, né? Então, a gente percebe o quanto que isso mudou em 10 anos, né? Nós temos aí, na verdade, uma inversão vamos dizer assim, dessa informação, né, desse dado, uma inversão no sentido de que, há 10 anos atrás, a grande parte dos estudantes que ingressavam no curso de graduação eram da modalidade presencial, enquanto hoje a gente vê o contrário, né? A maior parte desses estudantes, eles compõem aí a modalidade à distância. Avançando um pouquinho, né, destaco aqui nessa tabela, né, o número de ingressantes por modalidade e categoria administrativa em cursos de graduação, ou seja, instituições privadas ou públicas, tá? Antes disso, eu queria só destacar que todos esses dados, todos esses gráficos, eles estão disponíveis no Censo EAD de 2024, que vai ser também disponibilizado para vocês, tá? Então, é importante que depois vocês revisem esse documento, revisem esse relatório, observando aqui todas as informações que eu estou destacando. Então, nós temos aqui os cursos presenciais, ok? Que compõem aí, que tem, né, como uma quantidade expressiva de estudantes, né, de 1.679.000. Esse 1.679.000 dentro de um total de 4.994.000. No entanto, quando a gente vai observar aqui, né, a quantidade de estudantes de curso à distância, a gente tem um número muito maior, ou seja, 3.314.000, aquilo que nós vimos, né, correspondendo aí a mais de 50% dos estudantes optam pela modalidade AD. Com isso, nós observamos, né, que 2/3 dos estudantes de graduação do Brasil estão na modalidade AD.
Aqui, no caso de vocês, né, a gente percebe, vocês fazem parte aqui de um número ainda baixo, né, porque são de cursos à distância de universidades públicas, né? A gente observa que, na verdade, as universidades privadas, elas acabam aí prevalecendo com quase 97% de estudantes, né, quando a gente pensa aí na modalidade à distância, né? Então, a grande maioria dos estudantes, eles estão nas universidades, nas faculdades privadas. Esse gráfico ilustra bem isso, né? O número de matrículas EAD, universidades públicas e privadas. Então, nós temos aí um número gigantesco, né, em instituições privadas, correspondendo a quase 96% das matrículas, enquanto apenas 4,1% correspondem aí às instituições públicas de ensino, né, as instituições de educação superior. E em 2023, o Brasil contava com 45.959 cursos de graduação com predominância dos bacharelados, tá? Então, a gente tem aqui uma predominância de cursos do bacharelado. No entanto, o que a gente. E aqui de licenciatura, só para destacar, porque depois eu vou explicar uma coisinha sobre isso, né? Nós temos aí 17%, mais ou menos, de cursos de licenciatura. Só que o que a gente observa aí é que boa parte desses ingressantes dos cursos de licenciatura, eles são da modalidade AD, né? Então, hoje a gente tem uma concentração aí, né, de cursos de licenciatura EAD que correspondem a 81% das licenciaturas hoje disponíveis no Brasil, né? Esse gráfico informa isso aqui, ingressantes em licenciatura por modalidade categoria administrativa, né, cursos presenciais à distância, então a gente vê aqui um número bem maior, né, como eu disse, correspondendo a uma média de 80%, né, de estudantes em licenciatura que optam pela modalidade à distância. E é importante destacar que isso afeta inevitavelmente e exige que nós, né, provoquemos aí discussões relacionadas à formação de professores, né, porque a gente observa que hoje a maior parte dos professores eles são formados em cursos à distância. Bom, aqui eu trago um pouco sobre o conceito do ENAD. Nesse gráfico aqui nós observamos, né, que, de acordo com o conceito ENAD, nós temos uma nota um pouco mais alta para os cursos presenciais, ao invés dos cursos, né, de educação à distância. Esse número N aqui ele corresponde ao número de participantes, tá? Só que aí a gente observa uma discrepância muito grande, né? Então, o ENAD ele ainda está presente, ele está mais presente nos cursos presenciais, né? Tendo aí uma amostra de mais de 8.000 estudantes, enquanto os cursos à distância, né, tem apenas uma amostra de 623 estudantes. Então, isso afeta inevitavelmente, né, o resultado aí desse conceito ENAD em relação à formação dos estudantes nos cursos presenciais e à distância. Bom, aqui tem mais um gráfico, eu peço que vocês também olhem, né? O vídeo já está bem longo, então eu vou tratar um pouco, quero falar aqui um pouco mais do novo marco regulatório, tá? Que é uma informação importante para vocês. Então, o decreto 12.456, 19 de maio de 2025, né? Ele altera algumas normas voltadas para a educação à distância. Dentre elas, nós temos o fim da EAD 100%, então hoje no Brasil não podem ter mais cursos que sejam 100% online, né? Esse decreto ele estabelece algumas regras, né, de carga horária mesmo presencial, né? Então, como nós temos aqui, o curso EAD, ele precisa ser pelo menos 10% presencial, né? E 10% com aulas síncronas. E o semipresencial tem que ter aí pelo menos uma carga horária de 30% presencial. Então, o que a gente observa com isso, né, é o fim, né, do curso 100% online. A gente sabe que isso daí gera diversos impactos, porque nem todas as pessoas podem, né, estar presentes ali nos polos, né? A gente tem que entender também que o Brasil é um país continental, né, que obriga ainda mais, né, a oferta de cursos à distância. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai discutir essa questão do novo marco regulatório. A gente tem também uma restrição aí nas áreas de saúde e de direito, tá? Então, cursos, por exemplo, como medicina, enfermagem, eles são agora obrigatoriamente presenciais, não podem mais ter cursos à distância de enfermagem, medicina, psicologia, direito.
né? Então, são cursos que foram restritos aí, na modalidade à distância. Nós temos também agora, né, a obrigatoriedade de alguns tipos de avaliações, então, aulas presenciais, atividades práticas e também atividades discursivas, né? Então, são algumas mudanças aí trazidas por esse novo marco regulatório. Bom, finalizando, trago aqui as referências, né? De todos esses textos vocês também terão acesso, ok? Para vocês aprofundarem ainda mais a discussão sobre esse tema. E agradeço mais uma vez, né, por vocês estarem até aqui, né, acompanhando essa discussão tão importante. Obrigada.